Inédita, né, diretamente relacionada a tudo isso que a gente está conversando desde o começo do programa. A Comissão de Anistia do Governo Federal concedeu hoje um direito de reparação coletiva aos povos Krenak, né, pela violência que sofreram durante a ditadura militar. De Brasília, a repórter Luciana Amaral nos explica os detalhes dessa história. Luciana, contigo. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. A estimativa da Comissão de Anistia é que pelo menos 8 mil indígenas tenham sido mortos durante a ditadura militar. E esses foram os primeiros pedidos de reparação coletiva. Esses povos indígenas que foram expulsos dos territórios deles têm também relatos de tortura e trabalho forçado durante a ditadura. Hoje, então, a Comissão de Anistia, que é ligada ao Ministério dos Direitos Humanos, reconheceu as ações e a omissão do governo na época da ditadura militar e fez um pedido de desculpas formal em nome do Estado brasileiro. A presidente da comissão chegou a se ajoelhar na hora de fazer esse pedido de desculpas. É interessante notar que os pedidos de reparação de forma coletiva só passaram a ser analisados oficialmente pela comissão no ano passado. É importante também a gente ressaltar aqui que essa reparação é mais de forma simbólica, não vai ter uma reparação financeira, uma reparação econômica. Hoje também, depois dessa decisão em relação aos povos indígenas, a Comissão de Anistia ainda revisou o que ficou conhecido como o caso dos 9 chineses. Isso se refere a um grupo de 9 chineses que em 1964 foram presos e torturados aqui no Brasil sob a acusação de que eles estariam aqui no país para implementar o comunismo. Eles depois foram expulsos do Brasil. Essa expulsão chegou a ser revogada, claro que de forma mais simbólica, pelo Ministério da Justiça em 2014. Mas hoje, então, a Comissão de Anistia também fez um pedido de desculpas e declarou que esses chineses são anistiados políticos. Volto com você. Obrigado, Luciana. Retomamos aí, né, com o professor Carlos Fico. Professor, uma decisão como essa é uma decisão do órgão brasileiro, né? Um órgão, a Comissão de Anistia, presidida pela excelente professora, né, da UNB, inclusive, Enéa Almeida. Conversei com ela hoje, conversei com ela domingo, inclusive. O que eu queria fazer a vinculação dessa decisão da Comissão de Anistia, um órgão do governo Lula, né, reformulado após os anos Bolsonaro, que tinha uma outra política para a Comissão de Anistia, com a própria ordem e decisão do presidente Lula de que não houvesse manifestações oficiais em relação à memória dos 60 anos do golpe. Na sua interpretação, uma decisão como essa, histórica, né, como a própria professora Enéa nos disse hoje, como o senhor analisa a ponte dela com a decisão do Lula pelo silêncio nessa efeméride, né, nesses 60 anos da memória do golpe? Parece que há alguma discrepância aí entre a orientação do presidente e essa atitude da comissão, que é um ato da justiça de transição, né, bem importante, bem significativo. Um problema aí de conflito, talvez, interno ao governo, não tem informações sobre isso. Acho que, no entanto, qualquer pedido de desculpas, qualquer medida de justiça de transição é importante. A mais importante de todas nunca foi feita, que é o pedido de desculpas das Forças Armadas à sociedade em relação aos crimes e violações de direitos humanos. Essa que eu gostaria muito de ouvir. Professor, a posição do presidente Lula, como que o senhor avalia de orientar, né? Ela não foi muito cumprida, né? Muitos ministros se manifestaram sobre essa memória, mas como o senhor analisa ali e nota a orientação do Lula de que não houvesse manifestações oficiais, até pela trajetória política dele, né? Desde os anos 70, também a gente não pode falar que o presidente Lula nunca não é um democrata, né? Mas qual a sua percepção em relação a isso? Bom, foi uma decisão muito infeliz, né? Ele poderia ter resolvido internamente essa sugestão, que parece que foi dada pelo ministro Silvio, de pedidos de desculpa, e a provável pressão do Ministério da Defesa ou comandantes militares, não sei, não tem informações, em sentido contrário. Um
típico problema de bateção de cabeça, né, dentro do governo. A gente está vendo agora que também a Comissão da Anistia estava com essa diretriz de pedido de desculpas e que, portanto, ele podia ter resolvido internamente uma diretriz, uma orientação completamente desnecessária e que tem uma conotação, vamos dizer assim, obscurantista, anti-intelectual. Foi muito negativa essa diretriz, ele poderia ter resolvido de outro modo. Professor, a gente está assistindo a um processo aí de meia-culpa. Hoje, o general Tomás Paiva disse que concordava com a decisão do STF. A gente viu os depoimentos dos generais no caso da tentativa de golpe. A CNN também ouviu o presidente do Tribunal Superior Militar dizendo que precisava mesmo encontrar e separar, mais ou menos dizendo, vamos separar o joio do trigo. A mesma coisa fez o José Múcio, que é um civil, ministro da Defesa, e desde o começo dos processos, no ano passado, ele dizia, eu tenho pedido os nomes para o Supremo Tribunal Federal, para a gente separar logo quem agiu não em nome das Forças Armadas. Eu estou fazendo esse preâmbulo todo aqui para entender do senhor qual é o grau de contaminação que você enxerga hoje, não só nas Forças Armadas, mas também na percepção da população. Lembrando que tinha milhares de pessoas nas ruas pedindo intervenção militar, ou seja, nós tratamos aqui da percepção dos militares sobre o seu próprio poder, mas há também uma percepção da sociedade brasileira, de uma parte da sociedade brasileira, que eles têm esse poder. Então, o quanto assumir os erros pode mudar essa percepção? Eu acho muito difícil que as Forças Armadas assumam os erros, por exemplo, em relação à ditadura militar, né? Há muita resistência em relação a isso. E também, no ambiente militar, embora nem todos sejam explícitos em relação a isso, como era, por exemplo, o general Hamilton Mourão, né, mas muitos militares têm essa percepção, porque, como eu já disse repetidamente, essa é uma questão estrutural, historicamente definida, que vai se reproduzindo no ambiente da caserna, no ambiente militar, e nem apenas por meio das disciplinas militares, mas no ambiente militar propriamente dito. Então, é uma coisa que está muito assentada entre muitos militares. É muito difícil estabelecer um quantitativo aí em relação a isso, mas certamente é uma coisa muito generalizada até onde eu posso perceber. E por isso haveria a necessidade de alterar o tal artigo. E em relação à sociedade, sim, há uma parcela da sociedade que ainda vê os militares como uma espécie de tutores ou gerentes da sociedade, da moralidade, disso ou daquilo. É uma visão que persiste, infelizmente, a gente tem essa realidade em grupos muito relacionados à direita ou à extrema-direita, isso é ainda mais forte, chegam ao ponto até de pedirem, como a gente viu, a intervenção militar. Então, é um problema que a democracia brasileira tem de enfrentar buscando superar essa fragilidade, a fragilidade que é a ausência de proeminência do poder civil. Professor Carlos Fico, professor titular da História do Brasil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para nós, para muitos, o maior especialista nesse assunto do país. Professor, muito obrigado pela gentileza de dividir aqui seu conhecimento sobre esse assunto tão importante, professor. Prazer foi meu. Boa noite para vocês.